Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo nós vamos continuar aprendendo sobre a relação dos receptores que vão sendo coligados às nossas relações com o meio exterior e de forma orgânica, os receptores eles vão ganhando memória a partir da alinhação, né? É um alinhamento perante a todos os estímulos que obrigam esses receptores, de certa forma, né, a converter os sinais em impulsos elétricos, para que o organismo, sobre essa corrente de impulsos, gerencie o, o sentido e descarregue em algum terminal de órgão ativo, ou seja, ativando as células a partir deste sinal. Então, o que eu quero dizer com isso? Que os sinais, eles ativam as células. Ah, é uma informação organológica? É. Por que a informação organológica é importante nesse sentido das balanças orgânicas? Porque elas que conseguem lutar contra as patologias, contra a, as células patógenas, né? Ahn, isso é imunidade, né? Quando você consegue encontrar o sentido de descarregar e prover atividade para células que estão desprovidas. Por que elas estão desprovidas? Porque elas estão inconformadas, sem acesso a excitações. E as células elas precisam de excitação para que o sangue venha e carregue ela com alimento, oxigênio, e elas consigam, a partir disso, vibrar e eliminar a sujeira, eliminar as patologias, as eletronegatividades que sobre elas são produtos de seu metabolismo ou são células mortas, né? Produto das células que morreram. Então, isso tudo se transforma em mucos, em, em, em produtos desse metabolismo celular, né? Só que produtos não aproveitáveis, né? No sentido daquela célula. Só que elas são aproveitadas pela natureza. Só que elas precisam encontrar os cursos delas. Enquanto ela não encontra o curso, ela vai sendo infectada pela inferiorização do tempo decorrido pela falta do encontro com o curso. E esse é o trabalho de todos nós, é levá-los as células aos seus cursos, custe o que custar, pois é isso que nos dá a qualificação de agir, né, e ser, né, servir a Deus de alguma forma é isso, né? Encontro com as luzes ou enviar enviar os organismos vivos para ajudá-los a encontrar as suas luzes. Essas luzes que nos guiam. Então, no vídeo passado a gente isolou esse sinal e falou muito, muito, muito mesmo
sobre os receptores genéricos, né? Os receptores gerais, aqueles receptores que são bases para todos os sentidos de descarga no organismo, porque eles são as portas de entrada. Esses receptores que a gente falou no vídeo anterior, eles são receptores ahn, receptores vamos dizer de primeira ordem, né? São os receptores sensitivos. Todo receptor ele é sensitivo? Só que esses receptores sensitivos, ó, os mecanorreceptores, os termorreceptores, os nociceptores, quimiorreceptores e fotorreceptores, eles estão bem na entrada do estímulo, né? Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que nós, de novo, eu vou fazer esse desenho das camadas. Vou incomodar você com isso de novo, quer ver? Então, eu vou ter a camada interna, primeiro folheto, segundo folheto. Pera aí, tá errado. Droga. Então vamos lá. Dessa pista aqui, ó. Vamos lá. A gente tem essa pista. E aí essa pista, ela é assim, né? Essa pista. Aí, né? A gente tem essa pista aqui, ó, que confere ela uma segunda camada, né? Beleza. De novo a gente está fazendo essa pista. Porque não dá para usar aqui, que já foi usado, né? Não é isso que a gente vai fazer aqui. Beleza, então essa pista ela tem, né, o ambiente externo e o ambiente interno e o meio da pista, né? Aqui é aonde que o comércio acontece, né? A gente faz as trocas, a gente negocia aqui, ó. E essa negociação faz o quê? As coisas do externo, elas entram no externo de forma X. Ou seja, X para nós é o processo disso, né? É o contrato, é a contração X. Então, de um elemento, de um estímulo, a gente fez, né? A gente se comprometeu a esse estímulo, ele entrou no sistema e ele desestimalizou, né? Ou seja, ele descarregou. Então a gente tem o estímulo, o sentido e o processo. Só que o que acontece? Você percebe que antes de chegar nesse processo aqui, ó, ele era um estímulo grande, certo? Então esse estímulo aqui é o estímulo de primeira ordem, certo? E esse é o caminho da primeira ordem. É a negociação primeira. Quando ele vira um X, ele é um processo de sentido. Só que esse processo de sentido, ele pode vir a ser memorizado e até mesmo
reconvertido a um estímulo. Então esse X ele pode se tornar um estímulo novamente. Só que esse estímulo ele é interior. Então esse estímulo que veio do exterior, ele agora se torna algo interior. É como se fosse uma memória imunológica. Então o que que acontece? Esse, essa, esse, essa linguagem do sentido que a gente isolou ontem e colheu dessas informações que isso representa um som no organismo, uma contração no organismo, né? E a gente contou as contrações a partir da reação resultante, né? Então, olha só, todo estímulo ele resulta em operações de decomposição no organismo. A gente chama disso de equação ou adequação ao estímulo. E quem trabalha com adequação aos estímulos são os receptores. Só que, assim como a gente tem esses receptores de primeira ordem, a gente tem os receptores de segunda ordem. E esses receptores de segunda ordem, eles estão instalados nos tecidos orgânicos internos, né? E a gente chama isso de órgãos. Então, todos os órgãos eles vão ter os seus receptores de segunda, terceira e assim sucessivamente ordens. Porque a gente instala receptores a partir da ordem e característica do estímulo. Então, toda ação, todo estímulo, ação, né, que é propagada para o interior do organismo, ele dá ordem e desordena o organismo a obrigação de procurar, né, de encontrar, de achar, obrigação de se colocar a ordem dada. Então, se o estímulo diz me escute, o que que vai acontecer? Esse me escutar, ele vai passar pelos os mecanorreceptores, os receptores de primeira ordem, vão converter essa vibração de ordem, de estímulo, bem aqui que se encontram bem aqui no ouvido interno, né? E aí, beleza. Ah, esse sentido convertido, né? Ele vai encontrar várias contrações de desordem no organismo. À medida que seu organismo vai encontrando a ordem de escutar, ou seja, dessa ação, ele vai instalando, ele vai se comprometendo, ele vai organizando e programando os seus receptores internos para essa ação. Então você configura os receptores à medida que é te dado as ações. E aí você vai tendo receptores de memória íntima. A gente chama isso de
imunidade receptiva, né? Porque você vai ganhando a memória desse patógeno, né? Só que nesse sentido é dessa ação no órgão, né? Batológico. Então, a gente pode colocar assim, ó, padrão lógico, né? Então você vai ganhando memória desse padrão lógico. Padrão de quê? De ordenar, de fazer as linguagens conativas, né? Ou seja, de ordenar. Faça isso, saia do sol, tire a mão do fogo, lave a mão. É, por quê? Porque se não ordem obedecer, há um prejuízo maior a acontecer. Por isso, você vai perder os pontos, você vai perder a corrente, você vai perder a vaga, você vai perder saúde. Por quê? Porque você vai perder imunidade, você vai ganhar a doença do desvio padrão. Certo? Do desvio padrão lógico. E isso é uma síntese daquilo que acontece no organismo, porque a partir disso a gente consegue fazer o exame do organismo instalado na organização. E isso vai se tornando uma verdade, né? Uma verdade, uma versão de você nas idas e vindas desse programa, né? De instar, de ser instar. Certo? Então hoje a gente vai acordar para nós aqui os receptores do sistema circulatório que se encontram nas artérias. E é isso mesmo, ó. Arte. O que é a arte? A arte é pintura, gravura, movimento, mensagem, escultura, monumento, construção. Tá vendo tudo isso daqui, ó? Tudo isso aqui é uma oxigenação no sentido da área. Porque toda arte ela exige admiração, administração, respeito, né? Então essas exigências aqui são para nós ordens de leitura e adequação receptiva. E é assim que o seu filho faz quando vai na roça
e vê a natureza, ele se adequa à natureza. A natureza ela é mais forte do que todos nós. A paisagem, né? Vamos colocar aqui, ó, que a paisagem, ela também é, né? Paisagem. E aí, a paisagem ela é muito forte. Ela transforma todos os seres em criancinhas. Ela adota todos nós. Então, vamos dizer que a arte adota todos nós em seu reino, né? Então, a arte é, é como se fosse os irrigadores de irrigadores de precisão ah, mantida, né? Então, a arte é aquilo que leva a água, que traz visão, que traz toque, que traz sensação, que traz gustação, olfação, audição. A arte ela que traz isso. Só que ela traz isso a um nível profundo. Então a arte é o que traz, né? Ela dá uma carona, ela traz gustação, audição, olfação, tato, ahn, paladar, né? A gustação é paladar, né? Tem acontecendo uma configuração. Visão. E tudo isso a um nível muito coado, a um nível muito peneirado, filtrado, processado. Então, de alguma forma, esse profundo é aquilo que você sente por, né? E o sentir por pode ser cozinhado, né? O sentir por ele pode ser algo que é construído. E, na verdade, né, nós construímos o sentido por sabedorias, né? E tem para sabedoria existe a escala do receptor dessa informação. Isso aqui é um nível muito medicínico. Esse medicínico é um nível de profundidade superior, que a gente chama de doutor superior da cínica média da recepção de uma informação. Então, enquanto o camarada que faz letras, ele escreve, né? Ele tem o trabalho de escrever. E o médico, ele tem o trabalho de saber sobre os limites da reação associada a essa escrita.
ou esse sentido, ou essas letras, vice-versa. Então aqui existe sim um casamento, né? Entre, entre esses cursos. Ah, certo, existe. Só que os médicos eles são maus. Eles não são, eles não são nada bens, não. É, quem falou que o médico é bom? O médico é ruim pra caramba. Muitas das vezes ele tenta estar medindo o futuro a partir dos passos que o paciente dá. E isso é um trabalho isso é um trabalho muito doido, né? Deixa eu ver aqui, onde que tá o negócio? Não é isso, não é isso. Talvez esteja. Aqui, achei. Ai, ai. Então, digamos que todo esse sistema aqui, ó, toda essa rede de artérias, ela se comunica com todos os estímulos nervosos que estão sobre os músculos, fazendo com que os músculos se excitem e dependam mais de coisas que vêm dessas artérias, né? Os músculos, eles se alimentam, eles chupam tudo que esses vasos descarregam, né? Então, esse é o tecido hematopoético com foco nas artérias. Talvez essa imagem aqui ela não esteja fidedigna, porque é uma imagem montada por uma ferramenta que ainda está em processo de aprendizado. Porém, a gente utiliza ela aqui a efeito de interpretação, né? Porque ah, é, essas artérias, esses vasos, eles possuem os seus receptores. E aqui a nossa busca é conhecer os receptores desses vasos. Então, vamos lá. Receptores celulares das paredes arteriais. E a mesma coisa, imagina que a parede arterial é esse é isso daqui, ó. Então, imagina que, poxa, tô desprovido aqui de coisas, né? Caraca. Então vamos aqui. Tá bom. Ah, é muito chato não ter as coisas.
as ferramentas para trabalhar. Ah, chato pra caralho. Dá nem, dá nem vontade de trabalhar bem. Porque você já sabe que não vai conseguir trabalhar bem sem a ferramenta boa, sem a ferramenta. É, então é uma coisa assim, debilitante. É como se tivesse uma bomba tivesse armada para explodir no você. Sabe? Quando você tá num trabalho e o patrão ele deixa você trabalhar com uma coisa que a ferramenta tá ruim e tal, e ele sabe que tá ruim, mas ele ignora isso e deixa você lá, quebrando a cabeça. É complicado. Então, veja só, se essa aqui fosse a artéria. E a artéria, olha só que doideira, cara. Não é doido? Presta atenção. Vamos passar os contrastes nela, né? Aqui, ó. Olha só, vendo, vivendo. Ó, olha o que eu estou possibilitando, hein? Eu estou possibilitando você a vivendo a artéria de uma outra maneira, né? Isso aqui eu não vi nem o professor mais legal da faculdade fazendo, que ele ganha aquele salário grande e ele tem aquela postura toda para ser muito ternívoro, né? Aí acaba que é assim, né? É uma crítica construtiva. Então, olha só, nós temos essa parede e aí essa parede dá para nós uma uma relação, né? Parede que relaciona com o meio externo. O meio externo da artéria. Então, olha aqui. Aqui é o meio externo. Tá aí, por que que isso é importante? Porque a gente tem agentes vivos, células vivas no meio externo e, e células vivas que compõem esse meio interno aqui, ó, e se diferenciam a partir dessas camadas. Por quê? Por causa do contato do meio, da localização a qual elas estão sendo familiarizadas, né? Então a gente tem essa família aqui que vive nessa casa, essa família aqui que vive nessa casa e essa família que vive aqui no interior. E isso é legal, cara, porque cada uma dessas famílias consegue o seu bem, o seu estar bem, servindo ao bem superior, que é o homem, o organismo vivo, o mantimento de tudo no seu lugar. E nós somos como essas células, né? A gente serve a Deus. Diga-se de passagem. Então, o que que acontece? Ah, aqui, essas células encontraram um meio de negociar com os estímulos que estão em volta daqui, ó, né? Você pode ver que aqui a gente tem células intersticiais, aqui a gente tem músculos, né? A gente tem fibras elétricas, né? A gente tem nervos coligados, né? E tudo isso aqui, ó, encontra um padrão. Então vamos ver uma imagem disso aqui. Porque artéria, aorta, vista,
da humana. Vamos ver se a gente encontra. Acho que eu tenho que digitar outra coisa. Aqui, ó, essas aqui são as túnicas. Elas é, trabalham com a pressão, né? Elas conseguem sustentar a pressão. Porque a pressão é uma coisa que expande tudo. Só que se expandir muito, né? Vamos falar da pressão aqui primeiro, né? A gente não está vendo que dentro dali existe um contraste, como se fosse o núcleo dessa tomo, né? Que a gente está vendo, que é a artéria, né? O núcleo dessa tomo aqui, ó, ele é um ser que pode ser fortão ou fraquinho, ou meio a meio. Ou até mesmo ele pode ter um bração e uma perna fina. O que define isso? A pressão dos vasos. Só que toda célula, ela de alguma forma é um vaso. Toda célula é um vaso. Um vaso. Por quê? Porque toda célula germina. E o germinar da célula, dentro de um processamento e um acompanhamento do meio, faz com que essa germinação construa um fortalecimento do meio. Então a gente fortalece o meio, gera mais raízes, suga mais nutrientes do meio. E aí a gente produz uma túnica forte. O que é uma túnica forte para você? É como se fosse uma camisa resistente. Ou seja, um tecido que, mesmo se eu colocar ele em uma grande pressão, ele vai esticar, mas ele não vai rasgar. Ele é contra o rasgar. Por quê? Quando ele rasga, ele afeta a atividade da sustentação, da tensão. E aí ele precisa de tempo e nutrientes a mais para germinar, ele precisa de investimento. E é isso que você faz o tempo todo. Você administra uma corporação de células. E nessa corporação de células, cara, você pode tudo. Ah, entretanto, o Espírito de Deus que mora em você, que é o Espírito da relação perfeita, ele te surpreende quando você cai na tentação e ele te surpreende quando você peca, quando você cai na perdição, você peca em excesso e atende às tentações de excesso, porque isso vai causar para você uma falha e o espírito ele vai falar com vocês por causa dessa falha. A falha chama a atenção de Deus, do Espírito Santo de Deus. Deus, nesse sentido, é, é toda a corporação que obedece o mandamento de Deus sobre a santidade de ser criado por Ele, na relação de uma célula, na descendência de uma célula que vive e reina eternamente.
Até porque você está aí representando essa eternidade e lutando para que ela aconteça, certo? Então vamos lá, vamos conhecer esses receptores que eles vão trabalhar para nós de uma maneira a, a comunicar essa habilidade, né? Ah, eu não vi aqui, né? Aorta, vista, anatomia humana, tecido humano. Imagem humana. Poxa vida, cadê? Eu... Caraca. Acho que tô achando muito pobre esse banco de dados aqui. Ó, tecido humano. Anatomia material. Vasos. Não é imagem de desenho, é tecido humano. Tecido humano. Fisiologia. Não, que isso, cara? Tá difícil, hein? Como é que será que eu pesquiso aqui? Imagens de tecido humano. É, para estudo. Não, ainda não. Poxa, essa dificuldade tá tensa, hein? Vamos pegar aqui, ó. Abrindo um coração. Abrindo o coração. Anatomia cirúrgica. Ah, não, acho que ainda não. Vamos clicar nessa e vamos ver aqui. Não, esse aqui é um boneco. Por que tá difícil de achar, hein? Caraca. Vai eu, hein? Acho que aqui. Ah, caraca. Nossa, eu não vou desistir, não. Deixa eu ver aqui. Anatomia humana. Humana. Imagens reais. Não, imagens reais. Reais mesmas, né? Imagens reais para estudo. Nossa, você viu que eu coloquei até a palavra reais, né? Caraca, deixa eu ir no Google. O que que no Google vai? Google. Não. Google. No Google, acho que é porque tá nesse navegador. Quer ver? Imagens reais. Ó, imagens
ações reais do mioma. Todas as imagens. Aí pronto. Achou. Vamos achar uma boa aqui. Ver. Aqui. Aqui é um vídeo. Aorta na cavidade torácica. Acho que agora fica melhor. Aqui, ó. Então é esse tipo de imagem que eu tava procurando. Esse tipo de imagem aqui, ó. Vamos acessar isso aqui. Aqui, ó. Aqui tá mostrando, né, anatomia. Beleza. Ah, legal. Aqui, ó. Então você tá vendo aqui, ó, como que é o tecido. As células que geram esse tecido, elas são da mesma família celular, sabe? Então, isso dá a elas um comportamento de corrente de crescimento, né? Elas estão como uma nesse processo. Elas querem ganhar juntas. Elas são um time. E aí veja só, aqui é claro que tá seco esse corpo, esse cadáver, mas olha aqui, ó. Tá vendo esses espaços aqui, ó? A artéria, ela é um espaço que contém o tecido hematopoético bem dentro dela e é um tecido espesso. Ela tem 3 túnicas, né? Três tipos de parentelas familiares de células. Só que fora das artérias existem espaços, né? Os espaços extra-arteriais aqui, ó. E a artéria, ela também compartilha nesse estado, né? É, líquidos, né? São hiperfiltrados do sangue. A gente pode chamar isso até mesmo de plasma. Quando existe muita pressão em uma artéria, ela emite um líquido plasmático, né? Um líquido para os vasos linfáticos, que microvasos, né? Que são os vasos linfáticos, que eles conseguem drenar esse plasma, né? Esse hiperfiltrado do sangue. Então isso é importante porque como as habilidades do tecido hematopoético, né? E aí o que acontece, né? Vamos lá. Receptores celulares nas paredes arteriais. Este documento apresenta uma descrição detalhada dos principais receptores celulares presentes nas paredes arteriais íntima, média e adventícia, incluindo suas funções fisiológicas, mecanismos moleculares e relevância clínica. Então, vamos lá. 1. Receptores da angiotensina.
Anjo é vaso, né? Anjo, tensina é tensão no vaso. AT1R e AT2R. Então vamos dizer assim, né? Vamos voltar aqui para o vaso. Esse aqui é o vaso, né? E aí a gente tem as túnicas, né? Primeira, segunda, terceira. E os espaços entre as túnicas, né? Olha só, quando existe uma tensão, né? Aqui, ó, tensão, tensão. Ela faz o quê? Ela, ela aperta o vaso, né? Se o vaso é assim, ele vai ficar assim, né? Isso são tensões. E elas são temporárias. Olha aqui, temporárias. Atividades temporárias que causam uma reação, que é por causa de um padrão de reação. Ou seja, tudo que você faz, você não reage. Só que existem coisas, pesos e medidas. E existem atividades que são diárias, né? E aí, quando você tem uma atividade diária, você conta um ATV por dia. Por exemplo, hoje você correu 5 quilômetros. Isso é uma atividade. A gente modula essa atividade, a corrida, né? Vamos pôr no dia, vamos pôr aqui, ó, o meu dia, né? Olha só, medicamente falando, o meu dia é igual, ó, acordo, leio, tomo café, faço atividade, almoço, faço a TV. E aí, olha que legal, né? Aqui eu tenho uma atividade, aqui eu tenho outra, 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 e todas elas funcionam para mim como um dia, né? Vamos supor, ou meio-dia, um dia, ou aqui, ó, meio-dia. E aonde você está? Eu estou no meio-dia. Qual que é a hora do seu dia? Hora do dia, medicamente falando. O que acontece? Acontece que nessas primeiras horas do dia, os receptores eles ainda estão em acordação. Por quê? Quando você chegar na atividade X, você vai acordar. E o acordar, né, receptores, é, de certa forma, medir a ação. Porque se todo dia você faz uma atividade, você mede o produto dessa atividade. Né? Por exemplo, se todo dia você. Se todo dia você capina, né? Você mede o quanto de área você capinou, né?
o quanto de área, o quanto de dificuldade você teve. Se todo dia você vende, você mede o quanto você vendeu, né? Se todo dia você malha, você mede todo dia o quanto você malha. E aí o que que acontece? A angiotensina é o quanto seus vasos acumularam ou tiveram de tensão. Porque a tensão é o seguinte: você atensiona, você você atensina e depois que você para a atividade, né, você relaxa da tensão. Só que para o organismo, essa atividade corriqueira gera investimentos. E os investimentos, eles são justamente onde a tensina funcionou. E aonde que a tensina funcionou? Não foi aonde ela subtraiu, né, o vaso aqui, ó. Representa essas áreas marcadas de verde, ó. O vaso normal sem tensão não é esse daqui, ó. Esse aqui é o sem tensina. Ou seja, as tensinas elas estão desacordadas. Quando você faz esse movimento aqui no vaso, nas túnicas, você coloca elas em tensina. A tensina é o contraste, né? É a subtração, é a diferença, subtração, diferença. A diferença, ela então é a tensina para nós. Então, tensina, diferença. Beleza. Esses são os receptores tensina 1R e AT2Rs. O que 2Rs? Você pode lidar com mais de uma atividade ao mesmo tempo ou no mesmo evento. E isso pode é, ativar os receptores de tensina de duas atividades ao mesmo tempo, né? Por exemplo, você pode ler e escutar música. Tá bom, não é o correto. Você está entendendo? Não é o correto ler e escutar música, ou ler e escutar conversar, ou ler e escutar sua mente. Não é o correto, mas pode acontecer. Você pode jogar bola e parar para poder amarrar os cadastros. Tem várias coisas, né, que acontecem, né, dentro de pessoas que fazem mais de uma coisa ao mesmo tempo. Elas ativam a tensina AT2R, né, que são receptores nas paredes celulares. Vamos ver aqui, ó. Presentes principalmente em células musculares lisas, vasculares e células endoteliais. Essas células aqui são aquelas células que não precisam de que você controle, né? As atividades delas estão coligadas a eventos do organismo. O AT1R medeia vasoconstrição, proliferação celular, estresse oxidativo e remodelamento vascular. Então vamos pegar essa anotação aqui. Então a angiotensina, o vaso tenso, tensina 1R, ela medeia, ou seja, ela está
ela reage à vasoconstrição. O que é a vasoconstrição? É aquela diferença, né, no vaso. Proliferação celular. Quando acontece uma proliferação celular, existe uma alta fome de oxigênio, de sangue arterial. Estresse. O estresse, ele indica para a gente falta de oxigenação no lugar, na área. Estresse oxidativo e remodelamento vascular. O remodelamento vascular é uma mudança no costume, no hábito do sangue, né? Você muda o hábito, você muda a relação vascular. Você pode mudar por causa de necessidade de investimentos, por ter participado de estresses, dessas coisas, né? Então essa aí é a angiotensina, o vaso tenso, né? Vamos ver a 2R. O que é? A angiotensina 2R está mais associada a efeitos de vasodilatadores. Vasos dilatadores e mecanismos de proteção vascular. Vasos dilatadores, mecanismos de proteção vascular, são como se fossem placas de trânsito, né? Vasos dilatadores, eles funcionam trazendo para você uma é, um, uma redução de carga, né? Redução de carga. Espera aí. Vasos dilatadores. Não são esses, não. Vasoconstritor. Não, é isso mesmo. Redução de cargas. Então vamos dizer que você está passando muita pressão e você precisa de diminuir a pressão dos vasos, né? Você precisa de um vasodilatador. Então vamos supor que você está ansiosa ou você está ansioso porque está esperando uma notícia. E aí, essa notícia que você espera vai mudar a sua vida de alguma forma emotiva, sensitiva, orgânica. Ela vai provocar em você um remodelamento vascular grande, essa notícia que você está esperando. Porque ela vai mexer com a sua intimidade. Não é uma notícia de novela, não é uma notícia de jornal, é uma notícia que interfere em você, interfere no que você espera, né? Na sua expectativa, na sua forma de levar a vida. E aí o que acontece? Áreas na sua região celular, áreas parentais, né? Aqui, ó, no cérebro, áreas que envolvem a descendência dessa sensação no seu organismo, por exemplo, as funções do fígado, funções hepáticas, funções cardíacas, estão sendo receptadas por essa angiotensina, essa ATR1, porque ela está ativa, você está recebendo a notícia ou está esperando receber a notícia. E aí você precisa de um vasodilatador. E aí esse vasodilatador é como se você, nesse momento, esperando a informação, você estivesse segurando sacola, sabe?
você estivesse pressionado, né? Você está segurando alguma coisa assim. E aí o vasodilatador ele fala assim: me dá uma sacola aí para você não ficar carregando as duas. Aí você pega aqui, ó, toma aqui. Aí você fica só carregando uma sacola, entendeu? Ou aí a pessoa assim, você gostaria que eu carregasse as suas bagagens? Aí você pega as sacolas assim, ó, dá para ele e aí você vasodilata, né? Você, de certa forma, elimina essa pressão, você vai vasodilatar, mas depois você vai voltar ao estado normal. É isso que está relacionado às comunicações nervosas, porque todo o estímulo, até mesmo uma informação externa, né, ela coliga a você a partir dessa conversão dos estímulos aos estímulos nervosos, né, ao desencadeamento desses sinais em sinais elétricos, né? A informação ela vira sinal elétrico dentro de você e o sinal elétrico dentro de você faz dependendo, explora você em sensações de contração, certo? Por exemplo, quando alguém marca de encontrar com você e você não conhece esse alguém, ai meu coração, o que que acontece? O seu músculo aqui, a sua região pré-frontal, ela mexe com você e existem vários vasos pressionados. Você precisa de certos vasos dilatadores. Aí chega a sua colega, o seu colega e fala assim: calma, ela é gente boa, calma, ele é legal, calma, vai dar tudo certo, né? Ah, eu vou com você até ali. Vasos dilatadores. Qual receptores que receptam esses vasos dilatadores? Angiotensina 2, R2, né? Vai com 2, divide por 2, né? Então fica tranquilo assim, né? Divide essas sacolas com duas pessoas, né? Não carrega sozinho. Então, ou você carrega sozinho ou você divide com dois, certo? Esse evento, essa informação, essa tensão, né? Então, é disso que a gente está falando. Essas são as configurações, né? E aqui, ó, relevância clínica. A relevância clínica é a hipertensão arterial, remodelamento pós-lesão e aterosclerose. É, então não tem nada difícil em medicina. Medicina é uma coisa assim, é, sabão com bucha, sabe? Uma coisa muito fácil, né? Quem fala que medicina é difícil é porque tá querendo aproveitar, né? Aproveitar dos segredos médicos ou da fama ou do dinheiro, essas coisas. Ó, hipertensão arterial. Então, quando você tem uma hipertensão, cara, isso é difícil de reverter. Reverter. Sabe por quê? Uma hipertensão, quando você chega a uma hipertensão, vamos supor que esse aqui é o seu vaso. Aí esse é o normal, né? Aí relaxar muito, ó, ele perde função, ó. Relaxou muito, ó, não tem sangue oxigenado passando. Tá vendo? Tá muito relaxado, tá hiper dilatado aqui, ó. Agora, eu vou adicionar tensão nesses vasos aqui, ó, sanguíneos, ó. Tô adicionando tensão. Tô pressionando, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó, ele já chega num estado de tensão, ó, tensina, né? Aqui os receptores ATR1 estão
funcionando. Aqui a TR2. Aterrizou 2, a TR2. Aterrizou 1, ó, a TR1, ó. Tensão. E aí aqui, ó. Muita tensão, ó. Aqui, ó. Tem a TR1, muita, né? Aí aqui eu vou fechando, ó. E aqui, ó. Aqui eu estou em um processo de hipertensão, olha. Você percebe? Tava hipertenso aqui. E o que está acontecendo? Eu estou perdendo a reação sensitiva. Quanto mais tempo eu passo em hipertensão, eu perco o sensor disso, né? E aí, quando eu vou sair disso, fica difícil, sabe? Leva um tempo para o sangue começar a passar, porque a gente bloqueou a passagem do sangue. A hipertensão, ela bloqueia a passagem de sangue, ela dificulta muito a passagem de sangue, e se a gente volta de uma vez, né, a pressão causa defeito, né? É como se você tivesse acelerando e freasse de uma vez. O carro ele freia, né? E você vai para frente, né? Então, isso é o problema da hipertensão, né? Ela é muito difícil de reverter e ela é como se fosse um acidente, um estresse, uma lesão no tecido hematopoético. Você corre risco de lesionar as hemácias e, ah, e causar esses estresses teciduais. O remodelamento pós-lesão, né? Esse remodelamento é uma fase também difícil, porque existe um desvio sanguíneo, né? Para um alto gasto de sangue oxigenado, isso aqui. Aterosclerose. Aterosclerose é quando placa de gordura, né, se encontra nas paredes arteriais. E quando tem placa de gordura, o que acontece, né? Você tem aqui, ó, o vaso. Aqui é essa túnica íntima. Essa aqui é a outra túnica. E essa aqui é a outra túnica. Certo? Aqui é o vaso, aqui é o meio do vaso, né? Quando você tem placa de gordura aqui, aqui, o que isso está fazendo, né? O que essas placas de gordura estão fazendo? Elas estão fechando a passagem, né? Bloqueando a passagem. E não só isso, né? Elas bloqueiam canais receptivos, né? Elas sobrecarregam as artérias, elas deixam as artérias num estado de alta temperatura, né? Não sei se você já sabe, mas o óleo, né? Ele chega a temperaturas muito mais altas, né? Então você vai ter um aumento de temperatura nessas regiões. Isso tudo vai danificando o tecido e vai corroendo essas áreas aqui até a gente perder tensão no tecido. A gente vai perdendo tensão e quando pensa que não, o tecido ele se estica e rasga. E aí a gente tem as hemorragias internas, né? As hemorragias elas são muito perigosas para o organismo porque elas
elas provocam apoptose, esqueci o nome da outra. Ah, elas provocam mortes teciduais, acúmulos de sangue impedem a oxigenação do sangue, impedem a função celulares, né, quando você tem hemorragia. Então você acaba perdendo um grande tecido e isso, né, corre risco de morte. Se essa hemorragia, dependendo da região, e da onde que está acontecendo, não for rapidamente convertida, né? Ou seja, cirurgia, né? Por isso que as pessoas elas têm os sinais clínicos, né? Se você está tendo sinais de pressão baixa, é, falta de funções no organismo, você tem que ir no médico, porque o médico ele vai saber te indicar para os exames que vão mostrar para você se os seus vasos eles estão com aterosclerose. Tem sinais assim de dor de cabeça, né? Temperaturas altas aqui, né? Ou perdas de funções em algum lugar, em alguma região, né? Você sente uma dor local, tudo isso são sinais, certo? Então é isso. Hoje eu vou falar só desse grande profissional especializado que é a angiotensina. E no próximo vídeo a gente conhece mais um profissional altamente qualificado, né? Com mestrado e doutorado, que é o receptores de endotelina, né? Bacana demais. Aí a gente vai conhecer ele no próximo vídeo. Eu fico aqui, um abraço para vocês e fui!